agradecer à doutora Joana, porque foi ela realmente a ponte de ligação com o CLEPUR e com o professor José Eduardo Franco, que eu não conhecia pessoalmente, e a propósito de uma coisa distante, como viemos aqui parar aos Mármores. E quero-vos agradecer a vós, todos, por estarem aqui, portanto, nesta hora de almoço, e penso que vamos procurar que ela seja fluida e não maçuda. Começo por fazer uma pequena apresentação do que é o CECHAP. O CECHAP é uma associação sem fins lucrativos, é um centro dedicado ao estudo da cultura, da história, da arte e do património, que foi concebido, digamos, em termos de ideia, aqui ao lado, no Isqueté, há mais de 10 anos. E só depois da morte de uma pessoa que foi fundamental neste projeto, o professor Alfredo Tinoco, é que se concretizou e houve uma larga discussão onde é que iria ficar situado. E eu, em desvantagem, em minoria, porque era o único que era natural e defendia os meus pergaminhos de Vila Viçosa, a corte da aldeia. Não podemos esquecer que a corte da aldeia não era assim tão corte da aldeia, porque era um Estado dentro do próprio Estado. A Casa de Bragança tinha um estatuto de tal forma económico, de poderio e de influência político que tinha certamente e teve certamente importância até o século XX. E portanto, este projeto nasce em Vila Viçosa em 2011 e aquilo que tínhamos por objetivo essencial era produzir cultura e, ao mesmo tempo, trabalho de estudo. E foi a partir desta realidade, no contexto da região, que avançámos para 3 projetos quase em simultâneo. O Calipo Artes, mais dedicada ao estudo biográfico de figuras com uma relação direta à Vila Viçosa, não só naturais, e nesse estudo compreende-se figuras que são identificadas desde o século XVI até aos dias de hoje. E temos mais de 1000 nomes com importância nacional e internacional, nas variadas áreas que possam imaginar. Uma outra área que nós começámos por produzir ainda em vida do professor Alfredo Tinoco foi criar um produto chamado Rota do Mármore, porque tínhamos o chamado anticlinal, depois à frente já vamos falar sobre esse palavrão, e queríamos produzir um roteiro industrial, uma coisa que já estava quase no final da sua vocação em França, mas que estava a dar os primeiros passos em Portugal. Havia só 2 ou 3 casos mais concretizados, os outros eram tudo ainda em fase embrionária. E, finalmente, aquele que consideramos que é o estudo mais importante que o CECHAP realizou até este momento e que está a dar os seus passos, continua a dar os seus passos, e vamos ver exatamente o motivo pelo qual o foi criado. O projeto PIN, assim mais identificado, que é o Património e História da Indústria dos Mármores, começou por avaliarmos o estado da arte quando estávamos a preparar a Rota do Mármore. E chegámos à conclusão que existiam muitos estudos para a geologia, havia muitos estudos para a economia, até mesmo para as questões do trabalho, mas não havia nada relacionado com a história e o património. E foi nesse âmbito que começámos a fazer algumas pesquisas e que deram logo por resultado alargar exatamente essa ideia de estudo. E foi aí que foi estabelecida uma parceria, em primeiro lugar, com o Isqueté, com o antigo Centro de História Contemporânea, que já desapareceu, e que foi integrado no CIES, e com o CIDEUS em Évora. E, mais recentemente, e com o Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova, em que incorporámos aqui as humanidades digitais. E, mais recentemente, foi integrado também aqui ao lado o Artes, para a História da Arte, da qual temos aqui algumas pessoas que estão a colaborar presentemente no projeto, e que tem vindo a ganhar um estímulo enorme, porque é um trabalho transversal.
Portanto, são muitas áreas das ciências que estão aqui integradas a pesquisar, a fazer o seu inventário de fontes de bibliografia e conjugar isto tudo numa base de dados, que depois irá certamente produzir trabalhos a partir dessa informação. É aquilo que está neste momento a acontecer. Numa primeira fase, só para vos dar a ideia, foi um trabalho que conseguimos alcançar mais de 400 mil documentos, temos mais de 60 mil imagens e temos mais de 40 mil documentos digitalizados. Sobretudo são documentos do Estado, muitos deles estavam perdidos nos arquivos dos licenciamentos do próprio Estado, e que, de certa forma, fomos reunindo. Estão hoje, parte deles já disponíveis através daquele portal aí abaixo identificado, estão lá já uma série de entradas, mas longe, muito longe de alcançarmos aquilo que é a produção, aquilo que foi a produção através do inventário. Bem, temos que falar naquilo que me traz aqui, que é falar sobre a globalização dos mármores, que não é uma coisa que se possa dizer que é contemporânea. E também já mais à frente vamos perceber. A geografia do chamado Anticlinal compreende dois distritos, essencialmente o distrito de Évora, que abrange os concelhos do Alandroal, Vila Viçosa, Borba, Estremoz e Souzelo, mais a norte. E, portanto, tem aquela figura aqui do vosso lado esquerdo, aquela mancha azul, onde toda aquela região, pensam os geólogos que temos um imenso reserva de mármore e outros cristais. A verdade é que, desde o período romano, há vestígios, há provas da sua exploração, mas ainda estamos muito longe de saber muita coisa, qual foi toda esta dinâmica e até onde chegou. E também temos aqui do vosso lado direito um mapa, portanto uma planta do século XVIII, em que aquelas manchas que ali estão são locais onde existiam pedreiras. Portanto, nós estivemos a confirmar isto com uma carta militar atual e, portanto, é praticamente coincidente. Aquilo não são só montes, são montes porque eram pedreiras. E, portanto, a importância das pedreiras vem-se confirmar, sobretudo nesta fase em que estamos a desenvolver o estudo que vai da primeira metade do século XIX até 1500, portanto, até o século XVI. E tem sido uma surpresa enorme o volume de documentação que está a ser produzido em termos, sobretudo, de inventário. Portanto, ainda não conseguimos, nem de perto nem de longe, perceber qual é a dimensão final e, muito menos, fazer um estudo exaustivo de tudo aquilo que está. Temos alguma percepção, temos algumas fontes, algum trabalho a partir de outros trabalhos que têm sido realizados, mas muito longe de podermos ter uma certeza. As pedreiras de mármore do concelho, dos concelhos ali, são sobretudo em baixo relevo, porque são em poço, ao contrário da maior parte das pedreiras da Europa, que são em serra, sem corte. Aqui não, os mármores assentaram, arrefeceram em bacia, e portanto eles têm que ser retirados, digamos, debaixo das terras, não é? Portanto, para isso chama-se o anticlinal, e para isso os geólogos mais antigos chamam anticlinório. Eu afirmo solenemente que os mais antigos têm razão. O anticlinório, segundo a explicação científica, o que é que quer dizer uma palavra e outra, acho que anticlinal se adapta mais do que anticlinal. Porquê? O anticlinal tem que existir uma dobra invertida. E o que nós temos aqui é exatamente o contrário. É uma dobra, mas que os dentes vieram à superfície. Portanto, os calcários, melhor dizendo, todos os inertes que estavam a uma profundidade
5, 6 mil metros, num vale, vieram de cima, com choques de placas, com vulcões, com outra atividade sísmica, eles vieram à superfície e depois arrefeceram tal e qual como nós tivéssemos um gelado líquido, se misturasse depois os componentes, o chocolate e outras coisas, e assim arrefeceu e tem exatamente os patins que tem. E portanto, toda esta zona tem uma atividade industrial muito grande como muitos séculos, quase ininterrupta. Eu posso dizer, desde o século XVI, duvido que tenha parado alguma vez as pedreiras, duvido, porque nós vamos encontrando sempre, para qualquer período, uma fonte aqui ou uma fonte ali, ou, sobretudo, um documento, muitas vezes o documento é a obra executada, que está datada, e, portanto, nós conseguimos perceber exatamente qual é a dimensão. E uma outra questão é onde os mármores foram ser empregues. E, portanto, aí é um universo. Portanto, não ficaram por Portugal, ficaram por muitos lados, a começar pelas nossas chegadas ao norte da África, como à Índia, como ao Brasil, e portanto, é um fenómeno muito para além das nossas fronteiras. Como já tinha sido no período do Império Romano, porque os nossos mármores estão exatamente localizados em toda a Península Ibérica e em grande quantidade. E também já vimos mais à frente como é que isto possivelmente foi possível. O caso de Mérida, que eu dou sempre este caso de Mérida, todos os mármores que estão em Mérida, ou talvez 90% dos mármores que têm em Mérida, provieram exatamente das pedreiras do Anticlinal. E, portanto, não estamos a falar de uma pedra. Estamos a falar de uma gigante pedreira. Como é que isto foi possível? É de questionar, porque estamos a falar a uma distância de 90 km e estamos a falar em vias, embora já muito evoluídas para o período, mas que não havia canais de água diretos que pudessem levar, sobretudo, a dimensão destas pedras. Há colunas com mais de 4 metros. Hoje a indústria não produz colunas de 4 metros. E, portanto, existem exatamente neste espaço colunas com 4 metros. Em contínuo. Sem cola. Sem cola. Portanto, o desbaste era feito. Tudo isso é possível perceber através do Tratado de Vitrúvio. O Vitrúvio ensinava como é que se deslocavam as pedras e, portanto, é provável que eles tenham utilizado exatamente esse saber da forma de transporte de pedras. Aqui embaixo, na figura, aqui mais abaixo, do lado esquerdo, é uma caleira. Aquela caleira é de mármore para levar águas potáveis das suas fontes principais à cidade toda. Ora, eu calculo que sejam quilómetros de caleiras, com cerca de 1,10 m cada pedaço, todo em mármore. E, portanto, a água potável passava todo por este mármore. Portanto, vejam a dimensão que foi há 2000 anos atrás, como depois vamos encontrar os mesmos mármores noutros sítios mais abaixo, sobretudo onde eles estiveram fixados, no Algarve vamos encontrar, depois em Portugal, Évora, Beja e outros pontos essenciais onde eles tiveram forte presença, como Conímbriga, como por exemplo eu estive há dias na fábrica de peixe na Troia. Eu fui lá encontrar os nossos mármores, estão lá presentes, nos tanques de banho das senhoras. O piso era de mármore, enquanto os outros eram de pedras de brecha e de outros calcários. Portanto, para os pezinhos mais fofos teria que ser o mármore cristalino. E portanto, vamos encontrando estes sinais que são documentos para a história e que revelam exatamente o uso desta qualidade. E depois, já dando um salto para o século XIV, o século XV, vamos encontrando exatamente exemplos deste, o caso em Estremoz, na Alcáceba, encontramos
coisas que estavam tapadas por massas, por caios, por outras coisas, agora entrou-se no regresso às origens e põe-se a descoberta estas pedras maravilhosas, e que depois, num documento que está escrito, eu vos digo exatamente como era a importância da utilização destas pedras. E vimos isto até mesmo para os próprios judeus que ali tiveram instalados. Muitos deles tinham as suas casas com as molduras em mármore, com as entradas para a tora, e portanto estão lá esses sinais todos. Menos as portas são atuais. Não são do século XIV nem XV. Como, por exemplo, na arquitetura militar, nós vamos encontrar, à medida que íamos tendo praças no norte da África, os nossos mármores chegavam logo lá rapidamente. Não sei se era por negócio dos Braganças, se por quem era, mas a verdade é que os nossos mármores foram chegando onde tivemos fortalezas, estão lá. E o caso que eu trago aqui, que é a arquitetura da cidade de Estremoz, com as 3 portas, a porta do lado esquerdo, que é a porta de Santo António, a do meio, que é a porta de Santa Catarina, e a do lado esquerdo, a porta de Santa Maria. Eu estou a dizer ao contrário, portanto, aqui, eu estava a olhar para ali, daqui de Santo António, Santa Catarina e Santa Maria. E, portanto, tudo isto estava previsto naquele importante documento de Tratado de Fortes, produzido no século XVII, em que ele explica muito bem quais são as orientações que dão para os engenheiros civis para executar as suas praças militares, e a importância das portas e a importância de utilizar o mármore nas portas. Quero deixar aqui uma ressalva à colega Lina, que tem nos dado aqui um contributo extraordinário de fontes que vem encontrando, sobretudo na Torre do Tombo. São documentos com muito tempo e que nunca tinham sido tratados do ponto de vista da história dos mármores, portanto, da história das técnicas e do uso. E temos aqui, por exemplo, o caso de Córdoba, mesquita, que é construída exatamente com estas colunas todas de mármore levado exatamente das nossas pedreiras. Este caso é um caso interessante porque há cerca de 5 anos atrás uma embaixada de industriais portugueses foram a negociar com industriais espanhóis, mármores de cá e mármores de lá, e fizeram visita à mesquita. E há um deles que diz assim: esta pedra é da minha pedreira. E os outros deixaram-se rir. Portanto, não estás bom da cabeça, esta é da minha pedreira. A verdade é que o homem pagou para que fosse autorizado a retirar um extrato de pedra, foi ao laboratório, foi aos Estados Unidos, provou-se de onde era a pedreira e foi-se a ver vestígios exatamente do local onde a pedra tinha sido retirada. Portanto, é prova evidente que não é por aproximação, é real. Depois temos toda a arquitetura religiosa que nos acompanha com os mármores. O caso aqui da Igreja de Nossa Senhora dos Mártires, em Estremoz, que é uma peça lindíssima, hábito toda ela construída em mármore, não era uma prática. O mármore nunca foi uma prática de construção, porque aqui é uma pedra preciosa. E, portanto, era para utilizar em determinadas circunstâncias. Tal e qual, do ponto de vista da filosofia, o mármore estava para a vida e para a morte, a vida às fontes, ele deve transportar sempre as águas, as melhores águas, através do mármore e não de outras pedras, e tal e qual como também nós devemos celebrar a vida dos outros, que já partiram, através da tumulária, da representação do seu túmulo. Portanto, esta ligação que é bastante interessante. Depois vamos tendo para todos os períodos da nossa história, por exemplo, aqui à vossa esquerda, a Igreja dos Agostinhos, que é a maior igreja para aquele período, que é um período em que é a partir da corte dos Filipos
e a instauração dos Bragança, portanto, o período da restauração, e foi a obra talvez com maior dimensão para aquele período em Portugal, toda ela produzida em mármore. E depois, para quê? Exatamente para receber os corpos dos duques, servir de panteão dos duques de Bragança. Portanto, é um monumento fantástico, melhor do que eu, a Lina, sabe, que estudou uma parte importante da história deste edifício, e portanto, o claustro é qualquer coisa de maravilhoso, e temos lá, desde praticamente a fundação do convento, não digo a fundação, mas pelo menos a partir do século XIV temos lá elementos, temos lá algumas janelas, temos lá o próprio refeitório, portanto, há lá umas coisas ainda dos vestígios do antigo convento, de grande importância, de grande lavor, sobretudo para a arte dos mestres canteiros. Isso é uma outra questão que este projeto globalmente está a estudar. Estamos convencidos que os nossos canteiros aprenderam a partir da arte romana, portanto, aquilo que os mestres, sobretudo no século XVIII, chegaram a Portugal, atraídos por grandes obras, como foi o caso de Mafra, mas não, nós tivemos grandes canteiros muito antes, e portanto a prova disso. E aqui do vosso lado direito, a igreja de São João Evangelista, que era da companhia, portanto, não ficou concluída, as torres estão por acabar, como todos sabemos, 1759 foi a partida dos jesuítas, e portanto deixaram muita coisa por acabar, sobretudo neste colégio. E depois, o século XVIII, aqui temos o barroco e a utilização dos mármores do barroco, isso é em pleno, temos espalhado por todo o país. As principais obras existem mármores, quer em Lisboa, quer nas principais cidades, e o caso aqui de Estremoz, que é a igreja de Nossa Senhora da Conceição, do convento dos Congregados, e que se assemelha muito com exatamente aquela outra obra em Lisboa, de Santa Engrácia, que nunca mais acabou, e que acabaram praticamente as duas na mesma altura, já no século XX. Como temos, por exemplo, o coro da capela, oratório da Rainha Santa no castelo de Estremoz, que é qualquer coisa de maravilhoso. Eu nunca encontrei uma peça tão linda quanto esta. É uma espécie de um leque que está ali representado, todo em movimento, é um barroco todo em movimento, e depois com aquela balustrada, e utilizando sempre mármores brancos, venados, ruivina, aqueles mais escuros. E depois a grande obra, sobretudo do século XVI para XVII, embora eu não me meta nesta discussão, porque o professor Vítor Serrão não está aqui, ele defende uma coisa, outros investigadores defendem outra. Eu acredito muito na versão dos outros investigadores, porque se isso for verdade, estamos perante o primeiro edifício na Europa de produção para uma casa ducal, portanto um palácio renascentista, portanto 1537, por volta daí, embora o professor Vítor Serrão acho que é já uma obra do século XVII, no início do século XVII. A verdade é que vêm muitas vezes os documentos citados como a existência desta casa já, as novas casas produzidas com esta fachada, com as três ordens da arquitetura, dórica, jórica e coríntia, e depois o claro escuro, portanto, em que os dois elementos contrapõem-se. E depois, no século XX, eu trouxe aqui esta representação do túmulo do arcebispo Dom Manuel da Conceição Santos, que é o homem que coloca a primeira pedra na Basílica de Fátima. Fátima tem muito mármore levado, aliás, foi uma questão colocada não só para a Igreja, o próprio Salazar foi um dos grandes propagandistas dos mármores alentejanos. Fátima está muito representada em novas capelas, um pouco por todo o lado, e uma das questões que ele colocava aos arquitetos era: o mármore não pode ser italiano, tem que ser português e tem que ser do Alentejo.
porque ele tinha estado em 33 em visita às pedreiras e ficou fascinado com a dimensão das pedreiras. E esta homenagem ao arcebispo de Évora, Dom Manuel da Conceição Santos, tem um túmulo na sede de Évora, que é uma obra de arte produzida por um canteiro simples, sem grande escola, a escola foi oficina, e isto tudo para vos dizer que esta oficina produziu para grandes reis árabes, grandes casas de famílias reais de vários países do norte da África exatamente para grande qualidade dos seus canteiros escultores. Ora, tudo isto é possível porque criámos exatamente a base de dados que está a receber todos os contributos dos vários investigadores, das várias áreas, quer da arquitetura, quer da história da arte, quer da economia, quer das outras áreas, e vamos depositando num arquivo geral em que depois cada especialidade irá tratar convenientemente toda a informação. Isso hoje é possível através deste portal, e ainda há uma coisa muito interessante que é as novas tecnologias. A gente pega no telemóvel, vira o telemóvel para o edifício e ele representa a informação, ou dá-nos a informação, aquela informação que nós colocamos no nosso portal, identificando exatamente o que é aquele edifício e a história daquele edifício. De uma forma muito simples, muito rápida, porque não dá para fazer grandes frases, não é? E isto, sobretudo, porque a globalização não começou agora, começou há muitos séculos atrás. Os nossos mármores, como já vimos, no período dos romanos foram muito importantes, mas porque eles chegavam, sobretudo, àqueles que tinham responsabilidades nos vários sítios, e no caso de Lisboa, e até vos leio aqui um pequeno texto que é muito interessante, que se diz, é do Duarte Nunes Leão, 1610, descrição do Reino de Portugal. Das pedras preciosas, mármores e outras pedras de valor que se dão em Portugal, de várias maneiras da terra, de que se fazem vasos de muita estima. Entre as pedras de muito preço e valor se podem contar os finíssimos mármores que neste reino há, principalmente na vila de Estremoz, em Alentejo, o qual é de tão lustre e graça que lhe não levam a vantagem os mais finos alabastros de outras regiões. E quando se fala em outras regiões, pensa-se sempre nos mármores de Levante ou de Itália. O qual é tão lustre e graça que lhe não levam a vantagem dos mais finos alabastros de outras regiões. Porque além de ser branquíssimo e de grande lustro, há uns deles tão variados que vão figurando numas águas grandes ou ondas, que suas delgadas linhas vão fazendo neles com tanta perfeição que parece que as mãos dos homens as variam com artifício e não natureza. E o que mais é de estimar é que aquelas linhas que vão neles fazendo aquelas ondas não são todas de uma cor, mas se acham de muitas cores e maneiras, umas de verde, outras de azul, outras de vermelho, e outras de negro, que têm muita graça por o branco e negro, como contrários opostos, ficarem então mais realçados. E às vezes, uma mesma pedra vai variada de muitas cores juntamente, e por todas as montanhas e pedreiras daquela vila, serem de um mesmo género de pedra, todos os edifícios dela, muros, torres, calçadas e casas dos mais pobres, como já vimos atrás, são de mármore. Daquela vila se leva os mais nobres edifícios e sepulturas do reino. Deste mármore se vêem formosas pedras no Colégio do Espírito Santo da Companhia de Jesus, na cidade de Évora, e nas fontes e outros edifícios dela, nos mosteiros de Belém e da Batalha, no maravilhoso edifício São Lourenço do Escorial, onde é o rei Dom Filipe, que está em glória, mandou levar algumas. Portanto, e por estas descrições que nós vamos encontrando, e são muitas, não são poucas, tendo estes relatos, muitos dos cronistas
das próprias ordens monásticas, vão-nos dando exatamente estes testemunhos, como é o caso daquela figura que faz um sermão importantíssimo, que é um dos primeiros documentos a ter que ser tratado, são muitas páginas, mas é a propósito da inauguração da nova capela da sede de Elvas, que é um monumento àquele sermão daquele freire Dionísio de Deus. E por aqui penso que posso ficar.